Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aulinha, mais uma videoaula, né? Hoje, dia 7 de outubro de 2021, quinta-feira. Então, hoje, quinta-feira, dia 7 de 10, dia 7 do mês 10 de 2021, dia 7 de outubro, né? Nós vamos para mais uma videoaula. E hoje a nossa aula nós vamos ler dois textos, tá? Um vai falar sobre, nós vamos continuar com a educação física, falando sobre educação física. Então, o primeiro texto nós vamos falar sobre o gênero, né? Os esportes masculino e feminino das Olimpíadas, né? O gênero masculino e o gênero feminino. E no outro texto nós vamos falar sobre as lutas, né? As lutas que tem nas Olimpíadas. Lembrando que luta não é briga, tá? É um esporte em que os dois adversários se respeitam. Até depois, né, da luta, eles se abraçam, se cumprimentam, antes e depois. Então não é uma briga, é uma disputa, é um jogo, né? É um esporte, né? Onde tem que ter o respeito entre os dois lutadores, né? É bem legal isso aí. Vamos lá para os textos. Esporte e gênero, né? Podemos relacionar a história da mulher no esporte com suas conquistas na participação efetiva na sociedade, como o direito ao voto, a inserção no mercado de trabalho, as atividades de lazer, entre outras. Pessoal, antigamente, as mulheres não podiam votar, sabiam? As mulheres não podiam trabalhar. Então, com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando a sua participação na sociedade. Então, nos Jogos Olímpicos foi a mesma coisa, né? Tiveram esportes que primeiro foram só liberados para os homens, depois que foram liberados para as mulheres. E existem alguns esportes que até hoje só podem ser praticados por homens, e existem outros esportes que só podem ser praticados por mulheres. Eu acho errado também. Eu acho que todo mundo podia participar, né? Todo mundo tem que participar, mas fazer o quê, né? A partir do século XX, a mulher ganhou mais espaço na sociedade, o que se refletiu também na prática esportiva. É o que se verifica, por exemplo, no atletismo, ao conquistar o direito de participar das provas de marcha atlética e da corrida com obstáculos, anteriormente destinada apenas aos homens. Então, no atletismo, olha só, a marcha atlética e a corrida com obstáculos era só permitida aos homens, né? Mas logo foi liberado também para as mulheres. É verdade que alguns esportes recebem algum tipo de modificação para atender à demanda física do sexo feminino, como o handebol. Então, aqui ele está dizendo, como o handebol, a diferença do peso no tamanho da bola, e no voleibol, menor altura da rede. Então, alguns esportes, eles receberam algumas modificações para ser praticado pelas mulheres. O caso aqui está dizendo aqui do handebol. O handebol é aquela tipo de futebol, só que é com a mão, né? Joga com a mão, né? Qual foi a modificação feita para as mulheres jogarem? Então, no handebol, o peso da bola, o peso e o tamanho da bola, ele é menor para poder as mulheres praticarem. E no vôlei, qual a modificação que foi feita no vôlei? A rede de vôlei para as mulheres praticarem, a rede é mais baixa um pouco. Essas foram as modificações. Eu estou lendo sim forte porque tem a pergunta lá falando sobre isso aqui, tá? Além disso, alguns esportes estabelecem uma discriminação explícita de gênero. Gênero aqui, pessoal, gênero masculino e gênero feminino, tá? Como é o caso do rugby, de 15 e das lutas de sumô greco-romana. Todos direcionados oficialmente aos homens. Ou então a ginástica rítmica e o nado sincronizado, oficialmente direcionados às mulheres. Então, existem esses esportes que são separados para homens e para as mulheres. Olha só, o rugby de 15 e o sumô e a luta greco-romana só pode ser praticado pelos homens nas Olimpíadas, né? E a ginástica rítmica e o nado sincronizado só podem ser praticados pelas mulheres nas Olimpíadas.
As justificativas parecem ser insuficientes e pouco fundamentadas para explicar essas restrições. No caso das lutas greco-romana e sumô, entende-se que seriam inapropriados para o corpo feminino, por desenvolverem elevado nível de força muscular, especificamente no sumô e o sobrepeso, né? Sobrepeso é o quê? Tem que estar bem gordo para praticar o sumô. Mais uma vez, trazemos questionamentos a esses pressupostos. O sobrepeso também não é prejudicial aos homens? Todos eles se enquadram no perfil de força muscular exigida nas lutas? Nenhuma mulher se enquadra nesse perfil? Outras modalidades de luta permitidas, como boxe, também não causam traumas ao corpo feminino? Caso esses traumas sejam comprovadamente um impedimento, não seria possível o uso de equipamentos e protetores ou a adequação das regras de forma a preservar a saúde das atletas? E o que dizer de outros esportes que exigem grande esforço muscular, como o heptatlo? O heptatlo, gente, é um esporte em que a mulher é um esporte feminino em que tem 7 tipos de esportes em um só. Corrida de 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, não sei. Corrida com barreiras, salto com varas, remesso de peso, remesso de dardo. Então, são 7 em um só. É um esporte, né, que tem 7 coisas junto. Levantamento de peso praticado por mulheres com relação à questão histórica. Podemos afirmar que a tradição não é uma verdade absoluta e inquestionável, merecendo ser desafiada e constatada para que sua validade seja posta à prova. O contrário também ocorre, ou seja, algumas modalidades, como a ginástica rítmica e o nado sincronizado, são específicas para mulheres, com justificativa de que se trata de esportes no quais os movimentos têm características da plasticidade e de uma estética marcada pela delicadeza e graciosidade, não sendo considerados socialmente apropriados para o sexo masculino. Então, o nado sincronizado e a ginástica rítmica, ela não pode ser praticada, não é praticada nas Olimpíadas pelos homens, só mesmo pelas mulheres. E o autor do texto aqui, ele questiona isso, ele diz que todo mundo tem que praticar. É por essa razão que entendemos ser cabível tanto os homens praticarem modalidades com características mais estéticas, quanto as mulheres participarem de esportes em que há maior exigência de força muscular. Aí aqui tem aqui o desenho aqui de 2 tipos de esporte, né? A ginástica rítmica, que é essa aqui, ó, ginástica rítmica, nós estudamos já sobre ela, e o sumô. Aqui é o sumô, tem que ser bem peso, tem que ser bem gordinho, né? Tem que ter sobrepeso para praticar o sumô. Agora vamos à atividade. Ligue as modalidades esportivas das seus respectivos praticantes oficiais. Vocês têm que ler o texto lá para vocês fazerem, tá, pessoal? Ó, mulher e homem. Sumô. Pode ser praticado por quê? Mulher ou homem. Nado sincronizado. Rugby de 15. Ginástica rítmica. Luta greco-romana. Você tem que ligar. Quem é que pode praticar? Ó, o sumô. Só homem. Nado sincronizado. Só mulher. Rugby de 15. Só homem. Ginástica rítmica. Só mulher. Luta greco-romana. Só homem. Alguns esportes recebem algum tipo de modificação para atender à demanda física do sexo feminino. Explique. Aí você tem que explicar lá, ó. O vôlei, né? A rede é mais baixa, e o handebol, a bola é menor e mais leve. Aqui é um desafio para vocês, ó. Desafio do balão. Encha uma bexiga com ar, com um barbante de 1 metro, com as pontas enroladas nas 2 mãos, marra o barbante nas 2 mãos, tente bater na bola com o maior número de vezes. Vale fazer uma competição com as pessoas que moram em sua casa. Então você tem que encher um balão, né? Encher uma bola, amarrar um barbante e amarrar nas 2 mãos suas. E você vai tentar bater na bola. Ó, esse é o exercício que você faz, ok? Outra aqui. Luta, equilíbrio e desequilíbrio. Agora vamos falar sobre a luta. A luta, entendeu? Luta, lembrando que luta não é briga. Luta é um esporte em que os 2 atletas se respeitam muito. Antes da luta eles se cumprimentam e depois da luta se cumprimentam também, tá?
é respeito. É muito importante o lutador possuir uma boa base para a aplicação e defesa de golpes. Essa base é chamada guarda, né? A guarda é o posicionamento que ele fica, né? A base é chamada de quê? Guarda. Lembra que lá embaixo vai perguntar isso aí. E consiste em distribuir o peso do corpo equilibradamente pelas pernas e pelos pés, abaixando o centro de gravidade. A guarda possui características semelhantes nas diversas lutas, tais como judô, taekwondo, karatê, boxe, entre outras. Em todas elas, utiliza-se o afastamento antero-posterior dos pés. Olha só, bota um pé na frente e outro atrás. Com os braços e as mãos protegendo o corpo. O braço tem que estar aqui, protegendo, né? O rosto protegendo a barriga. Com a entrada do karatê como esporte olímpico, agora são 7 as modalidades de luta que fazem parte das Olimpíadas, conforme o quadro aí. Ó, tipo de luta que participa das Olimpíadas. Boxe, né? Começou, né, em 1904, praticado só pelo homem, não pelas mulheres. Depois que ele passa a ser praticado pelos homens, pelas mulheres. Esgrima começou a ser praticada. Esgrima, pessoal, é aquela luta com a espada, tá? Tem que tocar no outro lado, mas não fura, não. Esgrima começou em 1896 pelo homem e pelas mulheres, né? Judô, luta greco-romana, taekwondo, kung fu e karatê. Os parâmetros curriculares nacionais apresentam as lutas como disputas em que o oponente deve ser subjugado, quer dizer, deve ser dominado, mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Nessas ações, os atletas precisam puxar, carregar, empurrar, fazer virar, esquivar, se desviar e resistir. Né? Isso que deve fazer, né? Isso tudo, esses monte de verbos, né? Esses estão tudo verbos que deve fazer. Para a realização de atividades de equilíbrio e desequilíbrio nas lutas, o contato físico mais intenso é inevitável. Por isso, é necessário enfatizar o respeito ao adversário e o cuidado com a integridade física. Né? Tem que ter cuidado, né? Número 1. Agora as perguntinhas que tem que ver com o texto. Tem que ler o texto, entender o texto para poder responder. Como é comumente chamado a base do lutador, que consiste em distribuir o peso do corpo equilibradamente pelas pernas e pelos pés, abaixando o centro de gravidade? Se chama guarda. Guarda alta, guarda baixa. Qual o esporte olímpico de combate que primeiro foi disputado tanto por homens quanto por mulheres? Cite o ano de ingresso desse esporte olímpico nas Olimpíadas. Olha só, qual o esporte olímpico de combate que primeiro foi disputado tanto por homens quanto por mulheres? Cite o ano de ingresso desses esportes nas Olimpíadas. Olha só. O judô. Olha, em 1064. Não. Ah, o Kung Fu. O único que foi junto aqui, ó, o Kung Fu, ó, em 2008, começou a ser praticado por homem, ó, masculino em 2008 e feminino em 2008. Ó. Então, olha só, o Kung Fu, que ele foi praticado em 2008 pelo homem e pelas mulheres, tudo junto. Kung Fu, então a resposta aqui. Tem que citar Kung Fu e qual foi o ano, tá? 2008. Caça-palavras. Encontre os esportes de combate olímpicos citados no texto. Boxe, esgrima, judô, luta, taekwondo, kung fu e karatê. Você vai procurar aqui.
Ok, pessoal? Então por hoje é só. Abraço, até amanhã.